Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 923 blogs diários e minguando até 367 dias, 25 de junho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 923 blogs já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, parte 2 desse título, certo? Eu vou reproduzir 7 partições de 70 blogs diários com esse título. Eu estou na parte 2. Faça essa percepção para vocês fazer o trabalho de conscientização pela numerologia do blog diário, certo? Pela numerologia do título do vídeo. Eu sempre relaciono ele no título, a numerologia no título do vídeo, para ficar prático, para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização pela numerologia e fazer o processo de conscientização de uma forma continuada. Faça isso e façam por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. Subtítulo: Valor Absoluto, parte 25, né? Eu vou reproduzir até 30 blogs diários com este valor, com esse subtítulo, Valor Absoluto. Eu estou na parte 25, né? Quando der 70 blogs, eu vou encerrar essa primeira parte desse título, essa segunda parte do subtítulo, e nós vamos para a terceira parte. E quando chegarmos na terceira parte, nós vamos começar com um novo subtítulo, certo? Construindo um cenário, certo? Construindo um cenário e, na hora eu não lembrei do título completo, mas depois eu vou relacionar ele na nossa consciência para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização pelo subtítulo, certo? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, a referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, na formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse, por exemplo, é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Faça essa percepção. Eu sempre deixo ele fixado nos 2 últimos blogs que foram produzidos, certo? Esse é o terceiro blog com expressão livre. E os 2 últimos eu fico, esse é a leitura do blog corrido, e os 2 últimos eu coloco eu coloco fixo, né, na leitura corrida de tudo que for dito nos 2 últimos blogs. Eu coloco ele na descrição do vídeo para vocês fazerem o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? E acrescento mais na descrição o playlist da YouTube Music, a playlist melhor das melhores. Faça esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo. É muito prático, faça isso e faça por você mesmo. Então, a leitura corrida vai ficar um blog antes e um blog depois, abertura do título, abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que for dito nos 4 últimos blogs, playlist da YouTube Music e playlist melhor das melhores, né? Faz esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, é muito prático. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico as 2 playlists em específico, né? O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários,
e essa playlist Melhor das Melhores com 9 blogs diários, certo? A playlist Melhor das Melhores vai representar a evolução do blog diário. E o Diabo Assediou em Mim é para vocês treinar o seu corpo expressivo a ser forte. Lá é muito interessante vocês relacionar esses 40 blogs diários, certo? Desse título em específico, certo? Está todos os dois relacionados no card do vídeo. Faça esse trabalho de conscientização e faça por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E se vocês acharem vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor. Traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade, ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade, ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer o trabalho de expressão livre, né, com este blog diários, né? Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. A nossa Bíblia significativa vai representar aí os 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, por fim. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? Vamos lá então fazer o trabalho de expressão livre, né? Se vocês não viram o blog anterior, vai lá, volte, né? É só clicar no primeiro link da chavinha e vocês acessam o blog antes para que vocês possam dar o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Faça isso e faça por você mesmo. Vamos lá para a leitura. A criação do corpo explica a vista de um e do outro. Esta vista é um espaço externo do corpo. Este espaço tem a sua limitação. Isto sim, quando explicando o corpo simples de entendimento simples. Isto explica que o meu fruto tem um só medida, este fruto é absoluto e o que for no interior também é no exterior. Este é o fruto absoluto do corpo e o que tem a mesma medida no espaço que está no corpo, sendo esta a forma correta de frutificação. E quando eu fizer a percepção que este valor é igual, você acrescenta este fruto para outro corpo. E depois que acrescentar, você tem que esperar a frutificação final e não se apresse para o fruto frutificar em outro corpo. Perceba que o valor que dê para outro corpo tem que parecer no corpo dela, e só então os vossos frutos estão unificados. Se não aparecer, o fruto do corpo não estão unificados.
Quando o fruto não aparece no corpo do outro, deve fazer a percepção, a motivação de não aparecer e por que o fruto não está unificando. Tudo pode ser unificado desde que faço a percepção correta na forma de unificação de ambas relações. A percepção sempre vai estar no fruto e não no corpo. Este corpo, ele gera uma contradição na vista e por causa da vista, pois a vista explica a provocação, a vista explica a vista explica a vista replica, né? Eu li errado, né? Bom, tudo bem. Vamos lá. Pois a vista replica provocação. A vista replica, provoca, a vista replicada provoca uma crise por causa da variedade da forma de frutificação. E a mais comum é o valor da vida, valor compartilhado, o valor da frutificação. Para não dar mais, para não dar uma vista replicada, eu tenho que focar na forma de frutificar. E quando eu dou o valor da vida, eu dou o valor absoluto do fruto, e sendo esta a única forma de acrescentar para outro corpo. Quando eu dou o valor compartilhado, eu relaciono o meu corpo diretamente. Este compartilhamento é uma troca de favor que atribui a força bruta do corpo. Quando for o valor da frutificação, eu tenho a vista, e esta vista é uma espiritualidade da frutificação. Porém, não deixe replicar o fruto. Mantenha o foco na forma da frutificação para que todo o fruto que dê seja consciente. Vamos lá fazer a expressão livre, né? Eu tive alguma complexidade para fazer a leitura, certo? Eu estou tentando me focar aqui na leitura para que eu possa fazer esse trabalho de conscientização. Não vou fazer nenhuma edição, né? Vocês devem fazer o trabalho de conscientização junto comigo, fazendo esses trabalhos, esses processos, certo? Eu não treino o texto para mim estar falando correto nem nada. Eu edito esse blog diário e vou produzindo ele na mídia do jeito que está, certo? Tudo isso é produtivo. O tempo que eu troco uma expressão gera uma contradição sobre aquilo que eu estou dando. Vocês, é o tempo que vocês têm para conscientizar. Não precisa fazer isso com rapidez, né, querendo resolver as coisas, certo? Vai com tranquilidade, certo? Como a mim mesmo, fazendo isso, dedicando, se esforçando para que isso seja uma coisa boa. Eu estou me esforçando, certo? Eu estou no limite de estar apresentando este blog diário, fazendo todas as coisas de uma forma mais precisa possível e entenda que o homem ele tem essa ideia de estar sendo limitado por causa do seu corpo físico. Já faz essa percepção, certo? Que a gente não conseguimos abraçar o mundo. Vamos dizer essa expressão. Vamos lá então fazer o trabalho, o processo de expressão livre com este contexto, fazer uma mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, vai ficar muito perfeito. É só vocês acompanharem e fazer isso. O contexto por si está muito rico, tem muita coisa aqui que nós vimos que pode, né, fazer uma mediação, a gente compreender isso, certo? Ver os nossos valores no fruto. O contexto vai falar isso. Vamos lá fazer esse trabalho de conscientização de uma forma livre. Vamos lá. A criação do corpo explica a vista de um e do outro. A criação do corpo é a nossa vista. Você vê que quando a gente não vê nada, a gente não cria nada. Tampa os olhos para você ver se você cria alguma coisa. Mas quando você vê algo, você tem a medida correta daquilo que você está avistando. E essa medida correta tem que corresponder ao seu espaço habitado, não corresponder àquilo que é a particularidade do outro. O meu espaço de frutificação, ele representa apenas uma ideia sobre aquilo que é o meu corpo, aquilo que é a minha matéria, aquilo que é o meu espaço. Automaticamente, quando isso está na minha vista, a minha vista acrescenta mais esse espaço.
Quando eu digo acrescenta mais esse espaço, tem que ser igual à minha matéria. O mesmo valor que eu tenho na matéria é o mesmo valor que eu tenho na minha vista. Para que isso dê uma frutificação, dá uma frutificação com a medida correta sobre o valor que é no espaço habitado e sobre no valor que é no espaço desabitado. Ambos têm que ser a mesma medida. O homem, ele só alcança essa sua expressão. A medida que é dele é a medida que ele tem para frutificar. O homem só alcança ele. Ele pode frutificar os planos objetivos, ganhar muitos valores, recurso financeiro, ele pode adquirir essa ideia de ter muito recurso financeiro? Pode, mas tudo isso vai se aplicar ao seu espaço, à sua vista, aquilo que ele pode produzir, aquilo que não pode. Às vezes ele vai lá e fala assim, eu vou tomar a produção do outro, aquilo que a pessoa produziu com a força bruta dele, não vai dar certo, certo? O seu fruto vai ficar negado, certo? E vai ficar muito trevoso. Faça isso, essa percepção, entenda isso na particularidade, faça esse trabalho de conscientização sobre aquilo que é interior, também você tem que dar no exterior, certo? Com a mesma medida, valor absoluto no interior e valor absoluto no fruto, certo? Então, a possibilidade de criação ela vem pela nossa vista, certo? Aqui eu estou mostrando que quando ela está unificada, a fonte com o fruto é uma coisa só, a mesma medida no interior, a mesma medida. Mas aqui eu estou falando de uma criação, você cria algo para se ter coisas dentro da sociedade. Entenda isso, ó, o contexto está dizendo, ó, a criação do corpo, quer dizer que não é mais uma formação, você está desgrudando essa sua vista, a sua forma de frutificar para relacionar isso em outra pessoa. Vamos entender isso, certo? Então vamos lá, a criação do corpo explica a vista de um e do outro, né? Eu crio algo pelo aquilo que eu vejo. Esta vista é o espaço externo do corpo, né? Tá vendo que ele está explicando aquilo que nós vemos, nós desejamos algo, quando nós deseja, nada está habitado, certo? Pode estar habitado, eu já tenho dito isso, mas nós estamos falando de uma criação. Vamos relacionar essa criação que ela está desagarrada do nosso corpo, às vezes, gerando uma crise sobre uma coisa ou outra. Este espaço tem a sua limitação, tem ou não tem, né? Se você desobedecer à limitação, você vai entrar em equívoco, você vai frutificar de uma forma errada, e certo? Você vai estar invadindo o espaço de outra pessoa. Como é que você mede o seu fruto? Pelo aquilo que você produz, pelo aquilo que você é da matéria, pelos seus comportamentos, você mede o seu fruto. Você não vai medir o fruto do outro, não. Olha que pessoa rica, olha que pessoa pobre, olha que pessoa miserável. Não, é o seu fruto, você tem que medir o seu fruto. O fruto dele, quem mede é ele. Ele que vai dizer, olha, eu sou miserável, olha, eu sou desgraçado. Ele que vai dizer isso. Você não tem nada a ver com aquilo que ele está frutificando, certo? Faça essa percepção, relaciona isso na sua consciência, que o seu fruto é coisa do seu espaço, o fruto de outra pessoa é coisa do espaço dele. Faça essa percepção. Então, a criação do corpo explica a vista de um e do outro. Esta vista é o espaço externo do corpo. Este espaço tem a sua limitação. E isto sim, quando explicando o corpo simples de entendimento simples, certo? Então, entendemos que o que é no interior é no exterior com a mesma medida. Entenda isso. Isto explica que o meu fruto tem um só medida. Perfeito, tem um só medida. E este fruto é absoluto e o que for no interior também é no exterior. O parágrafo começou dizendo sobre uma possibilidade de uma criação. Se eu falei de criação, eu estou deixando ele desagarrado do corpo. A criação do corpo, ela vem dar uma ideia de que você está cometendo um equívoco, certo? E agora, quando eu frutifico bem, eu venho do interior e manifesto isso do meu fruto, eu estou formando um corpo expressivo bom, forte, conectado com o meu interior, com o meu exterior. Então, esse fruto não vai estar desagarrado, ele vai ter a sua forma correta de frutificar e tudo vai ficar perfeito, desde que você conecta o interior com o exterior. Se ele estiver desconectado, esse fruto estiver desconectado, vai dar uma criação do corpo. Uma criação do corpo, ele vai ficar desagarrado. Você vai estar julgando a forma que o outro está frutificando, você vai estar acomodando com a vida dos outros e vai estar bem nem aí com a sua vida. Você está perdendo o seu tempo para se acomodar com o outro, em vez de você se dedicar
fazer um curso, trabalhar, produzir isso no seu espaço, né? Ganhar uma forma boa para você se realizar, você está preocupando como é que o outro vai se realizar. Preocupa com aquilo que você é, faça aquilo que você é, e tudo vai ficar perfeito quando você se preocupa com o suor do seu trabalho, com aquilo que você dedique a aprender, tudo vai ficar perfeito, correto, certo? Deus que você faça isso no seu espaço, a sua medida, seu espaço interno, ele tem que ser o mesmo espaço externo, e tudo isso é uma medida no interior, é uma medida no exterior, com o mesmo valor. Qualquer forma que você fizer de desigualdade, você vai estar perdendo essa ideia de frutificar de uma forma independente, né? Você pode relacionar uma dependência emocional das pessoas e vai falar que isso é amor, né? E cobrar uma coisa da pessoa e vai falar isso que é amor. Não, a pessoa, quando nós vamos falar isso mais para frente, quando nós ama, nós vamos ver o nosso valor na pessoa livremente. A pessoa olha para você, admira você, né? Ela fica alegre quando está na sua presença, então você está vendo o seu valor nela, o seu fruto está refletindo nela, porque você está dando com boas intenções, você está acrescentando para a pessoa, você não está comercializando o sentimento de pessoa, você não está comercializando coisas objetivas, coisas que estão paradas dentro da sociedade, você só está acrescentando, certo? E se algum motivo você tiver de fazer uma coisa ou outra, você faça e acrescenta, porque ela vai entender que isso é uma coisa que você está acrescentando ela. Então, quando ela entende que você está acrescentando, o seu valor vai aparecer na pessoa. Aí sim você está amando, os seus frutos estão unificados, aí vocês podem relacionar toda essa ideia perfeita de estar amando um ou outro. Por quê? Porque você está conectado do interior com o fruto seu. O seu fruto do interior, você manifesta isso no fruto e ela vai aparecer isso no seu relacionamento. Nossa, que pessoa inteligente, que pessoa sábia, que ela vai te dar essa ideia. E ele não vai falar isso para te constranger na frente de outra pessoa, ele vai falar isso porque ela está sentindo bem com você, certo? Quando as pessoas falam isso só para te, às vezes, deixar você sem graça com outras pessoas, está num bolo ali, a pessoa chega para você, nossa, que pessoa sábio, que pessoa aquilo, que pessoa aquilo, às vezes nem sabe o que está falando, mas às vezes você entende que está falando isso só para que você fique sem graça na frente de outras pessoas. Então, essa pessoa, quando você vê o seu valor nela, ela não vai falar somente para deixar você sem graça na frente de outras pessoas, ela vai te respeitar, no particular, ela vai te agradar, ela não vai te agradar somente quando está na frente de outras pessoas. Às vezes você está sozinho com ela, está sentado no banco da praça sozinho e ela vai te elogiar, vai te dar um carinho, mas não vai fazer isso somente para demonstrar isso nas mídias sociais, que você está relacionando bem, que você está fazendo isso. Não é. Tudo que você faz de demonstração, de expressão livre, você dá isso na mídia, já é um comércio, é uma comercialização. Tudo que você faz no secreto é uma coisa morta, é uma coisa boa, é relativo, você sente bem com a pessoa. Se eu fiz para demonstrar alguma coisa, é porque eu estou cobrando alguma coisa, então vou ficar muito equívoco quando eu faço esse tipo de relacionamento. Entenda isso. Então, quando você relaciona a outro corpo por necessidade, você quer demonstrar isso. Isto é uma criação que você cria para impressionar outras pessoas, não para ver o seu valor na sua parceira, certo? Então, isso fica muito equívoco. Você relaciona outra pessoa usando a sua parceira, isso é muito ruim. Você cria algo para impressionar outras pessoas e nesse tempo você não vai ver o valor na sua parceira. Entenda isso. Vamos então para o próximo parágrafo para a gente compreender mais sobre este contexto. Vamos falar quando é que né, da forma que você possa relacionar isso de uma forma correta. Vamos lá. Este é o fruto absoluto do corpo e que tem a mesma medida do espaço que está no corpo, né? A mesma medida, está vendo essa matéria? Querendo ou não, por mais que você não vê, por mais que você não vê uma matéria diretamente, você entende que essa matéria ela tem um espaço, ela tem um espaço. E qual que é o espaço? Toda a minha pele cobre o meu espaço, toda a minha pele cobre o meu espaço. Tudo isso é uma espiritualidade, se você quer entender. Você vê matéria porque você tem uma vista material, mas se você quer ter uma vista espiritual, você entende que é apenas um espaço.
É um espaço que você foi criado, né, por Deus, dentro de um espaço. Vamos entender isso. Este é o fruto absoluto do corpo e que tem a mesma medida do espaço que está no corpo, sendo esta a forma correta de frutificar. Eu olhei para a pessoa, eu vejo que aquele é um espaço. Independente se eu estou olhando matéria diretamente, eu tenho meus olhos espiritual, eu vejo que aquilo é um espaço. Se eu tenho meus olhos material, eu vejo matéria. Vai depender de como você vai avistar as coisas. Quando você vê espírito, quando você vê espaço, a ideia de frutificar vai ser bem mais ampla, bem mais bom para que você possa dar isso de uma medida correta, certo? Porque entenda isso, é muito prático se você fazer a forma correta de frutificação, medindo o que é espaço e medindo o que é a vista daquilo que está na sua vista, com a mesma medida. O que é espaço da matéria também tem que ser uma medida, o que está na sua vista. E se você olhar com os olhos espiritual, você vê um espaço. Se você olhar com os olhos material, você vê apenas uma matéria. Vai depender de como é que você está avistando isso. Entenda isso. Então, este é o fruto absoluto do corpo e que tem a mesma medida do espaço que está no corpo, sendo esta a forma correta de frutificar. E quando eu fizer a percepção que este valor é igual, como que é igual? O que é o espaço da matéria também é o espaço da minha vista. O que é espaço da matéria também é espaço da minha vista, certo? Ambas são uma coisa só. E quando eu tenho a possibilidade de me perder a partir da minha vista, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, certo? Então eu traio as pessoas, eu engano as pessoas, eu minto para as pessoas por aquilo que eu estou avistando, pelos os meus desejos. Eu vou comercializando coisas sobre aquilo que está na minha vista. Faça essa percepção, certo? Aí ele vai desgrudar daquele seu espaço interior, daquilo que é do seu interior, eles vai desconectar, certo? E é por esse fruto que muitos corpos desconectam de Deus. Faça essa percepção. Ele sai por aí tentando se realizar com qualquer coisa, né? Ele sai por aí tentando realizar com qualquer pessoa e apaga, né? E a passa esquecendo desse seu espaço interno. Entenda isso. Então, e quando fizer a percepção que este valor é igual, você acrescenta este fruto para outro. Você viu que é igual, você acrescenta isso no fruto, dá isso no fruto e acrescenta a outra pessoa. E depois que acrescentar, você tem que esperar a frutificação final. Espere a frutificação final. O que é esperar a frutificação final? Tudo aquilo que você dá vai estar no tempo, vai cair na sociedade, vai cair no tempo. A pessoa vai olhar para você, vai observar as coisas, e aí que ela viu aquele fruto, e ela falou assim: nossa, que pessoa boa, que pessoa sábio, que pessoa simpático. Então ela viu isso, e aquele fruto vai começar a aparecer na pessoa a quem você deu. Se não tiver aparecendo, é porque o fruto não está unificado, certo? É igual eu posso ser a melhor pessoa que for do mundo, eu posso me sentir a melhor pessoa do mundo. Se a minha esposa dizer para mim que eu sou essa pessoa ruim, eu sou ruim. Não há nada que eu faça que vai fazer com que ela convença. E o meu valor não vai estar nela, acabou. Não, a ideia dela o meu valor não vai aparecer nela, acabou, não tem. Ela fala, não, você não é essa pessoa toda, você não é este marido, acabou. Não, meu valor não apareceu nada nela, certo? Eu posso me optar, me adaptar, me moldar àquele comportamento ao qual ela está cobrando, fazendo alguma coisa, relacionando. Eu posso tentar me adaptar, ou eu posso mudar, né, de relacionamento, né? Falar assim, não, eu não vou me ceder, o que você quer é muita coisa para mim, certo? Essa parte não dá para mim fazer. Aí, o que acontece? Não deu para relacionar, a gente entendemos que dividir. E por mais que eu fizer algo para mim, o meu valor aparecer nela, se ela me cobrar uma coisa que eu não consiga corresponder, ela acabou. Acabou, não adianta eu tentar e ela vai estar aquilo na cabeça, na mente dela, vai estar focado em resolver aquela ideia que ela está relacionando a mim, aquela dependência, então acabou. Não há nada que eu faça que eu vou ver o meu valor nela, certo? Ela, muitas das vezes, ela pode até usar essa seu desejo para tentar, sei lá, diminuir alguma coisa. Tem muito isso dentro do relacionamento, só para vocês entenderem.
E não apresse para o fruto parecer no corpo dela, e só então os vossos frutos estão unificados. Não apresse. Primeiro, quando você dá algo no fruto para alguém, né, faça a percepção se esse fruto é bom, certo? Porque ela pode negar. E quando ela negar, pode ser uma coisa que você está dando equívoco no fruto, ou pode ser uma coisa que ela não queira aceitar. Sei lá, olha, isso é muito para mim, você está me cobrando muito, está me exigindo muito, eu não vou corresponder a isso que você está pedindo, não vai dar. E, então ela está sendo sincera, certo? Ela está buscando forma de relacionar um fruto bom, da mesma forma, quando ela faz um bloqueio daquilo que vem exterior, que ela faz um bloqueio, ela pode relacionar isso a uma coisa boa e tentar moldar sobre um e o outro. Não existe, quando você ama a pessoa, não existe limitação, você pode relacionar variedade de possibilidade de relacionamento, certo? Aqui é só um exemplo ideológico para vocês fazerem a percepção de ambas coisas, certo? Não quer dizer que tem que ser sempre dessa forma, certo? Não, não tem que ser. Então, olha, ó, e depois que acrescenta, você tem que esperar a frutificação final. Depois que você deu isso no fruto, espera a frutificação final. E não se apresse para o fruto frutificar em outro corpo. Não se apresse, espere tranquilo, não tire conclusões precipitadas, certo? E mesmo que a pessoa estiver em crise, vai relacionando isso com calma, com paciência, certo? Entenda isso, não tire conclusões, certo? Todos nós estamos vindo de uma crise, é comum a gente não conseguir fazer uma percepção correta de um fruto bom, de uma pessoa que está dedicando a outra pessoa, e tudo isso é comum. Então, perceba que o valor que dê para outro tem que aparecer no corpo dela, e só então os vossos frutos estão unificados. Se não aparecer, o fruto do corpo não estão unificados. Olhou para ela, ela viu, falou assim: nossa, você é muito legal, você me deixa realizado quando eu estou com você, eu estou conversando, você é uma pessoa simpática, eu estou bem com você, sabe? Tranquilo passar a noite, passar o dia para a gente tomar um café, tranquilo, juntos, certo? Você é uma pessoa especial, você é muito importante, né? Entenda isso. Não é só você relacionar aquela coisa aparente, você vai na mídia social, faz uma demonstração que você ama sua esposa, não é isso. É no oculto, é na hora que você está com ela. Não há problema também de você estar gravando um vídeo, fazendo uma apresentação social, fazendo uma exemplificação. Hoje, a mídia hoje é muito sustentado com isso, com essa ideia de influência, de você influenciar os outros a ser bom com a sua esposa, da esposa influenciar o marido a ser bom com outra pessoa, e influência hoje é assim, certo? Não há mal desde que eu faça a percepção que aquela influência não tem nada a ver com a sua vida pessoal e nem vai ter a ver com a vida de outra pessoa, certo? Pode dar certo, igual eu estou fazendo aqui, estou aplicando uma ideologia, já estou falando que essa ideologia não explica a vida de ninguém, dentro do relacionamento você pode ficar flexionado e entender várias expressões, entender da sua esposa, certo? Na hora que você está relacionando, é aí que você vai ter uma ideia boa, uma coisa relacionada. Não é eu chegar aqui, uma coisa pronta. Ah, a pessoa falou isso, que eu tenho que ser assim, assim com a minha esposa, que eu tenho que fazer aquilo. Não, não tem, não tem. Todas as coisas são relativas, todas as coisas são relativas, certo? Quando eu chego preparado, eu já vou com a intenção de querer receber alguma coisa e não vai dar certo. Eu vou tranquilo, suave, certo? Faço a percepção daquilo que a pessoa está me relacionando, certo? E vou fazendo a leitura daquilo que ela está dando no fruto dela e está tudo tranquilo. E vai seguindo em frente. E é dessa forma. Então entenda isso. E quando o fruto não aparecer no corpo de outro, deve fazer a percepção, né? E a motivação de não aparecer. E por que o fruto não está unificado? Tudo pode ser unificado desde que faça a percepção correta na forma de unificação de ambas relações, né? Tudo pode, existe várias possibilidades. Você está unificando o seu fruto por várias motivações, certo? Por aquilo que você está dando fruto, acrescentando, por coisas, muitas possibilidades de você estar unificando com qualquer pessoa o seu fruto, certo? Hoje é muito amplo, certo? Antigamente eu acredito que tinha mais limitação. Hoje eu acredito que tem muitas mais possibilidades de você estar realizando com a pessoa
de você estar. Porque nós adquirimos conhecimento, a gente sabemos que o espaço que é dentro tem que dar no nosso fruto, tem que dar na nossa vista, e valorizando isso no poder público para que essa ideia acrescente a outras pessoas. Quando você consegue acrescentar, você ganha liberdade de relacionar bem o seu emprego, relacionar bem ao seu pai, relacionar bem a sua mãe, e tudo fica livre. Livre, por quê? Quando é que você se sente preso? Quando você está sendo amedrontado, ameaçado, quando você está sendo agredido, tudo isso é prisão. A sociedade não transfere para você uma segurança, é prisão. Não é uma coisa. A seu marido não transfere para você uma segurança, é uma prisão. Ele está te prendendo. A esposa não oferece para você uma segurança, é uma prisão. Não está confiável, não está bem, certo? Você tem que entender as possibilidades de que por que não está dando, por que o seu fruto não está aparecendo na sua esposa, por que o seu fruto não está aparecendo no seu marido, por que o seu fruto não está aparecendo na sua mãe, no seu pai, por quê? Por que não está aparecendo? Será que é eu que estou com a crise? Ou será que é o meu pai que está com a crise? Será que é a minha mãe? Será que é a minha esposa? Será que é o meu marido? Tem que fazer a percepção, eu estou frutificando bem, eu estou conectado, eu estou dando coisa justa no meu fruto, e o que eu estou fazendo? Eu estou relacionando as pessoas com a esperteza? Eu estou obrigando as pessoas a fazer coisas que elas não querem? O que eu tenho que fazer? Tem que identificar se por que o seu fruto não está aparecendo, certo? Hoje é muito comum você relacionar a crise para a pessoa e a pessoa ficar bem absorvendo essa crise, sabe? Absorvendo como um bem, absorvendo. Você relaciona a crise para a pessoa, ela fica observando como um bem, mas não é bem. Na hora que você vai ver, ela está sobrecarregada, estressada, né, e tal, com aquela coisa e tudo, dependendo da pessoa que está do seu lado, vai ficar mais sobrecarregada ainda. Depende muito das pessoas. Quem vai formar um ambiente bom são as pessoas que estão ao seu lado. Se você é um pai, o seu filho vai formar um ambiente bom para você, a sua esposa, né? E tudo isso é bom. Se você é uma mãe, o seu marido pode formar um ambiente bom para você, uma liberdade, os seus filhos podem. E da mesma forma que ele pode fazer isso, ele também pode te aprisionar, te transferir medo, transferir responsabilidade, transferir carga para você. E quando você recebe isso, você se sente bem. No tempo de Guerra Fria, você se sente bem. Nossa, eu estou sendo muito útil para a pessoa, olha só que utilidade que eu estou, não. Está só usando você. O dia que acabar isso, eu quero ver quando é que isso vai, quando acabar essa ideia de você estar acrescentando coisas, objetivos para a pessoa, eu quero ver que ela vai reconhecer alguma coisa. Não, sei lá, pode ser que sim, sei lá, existe uma possibilidade. A percepção sempre vai estar no fruto, né? Perceba, igual eu falei, percepção sempre vai estar no fruto. E não no corpo, não olha diretamente para o corpo. Quando você olha para o corpo, você vê o quê? Matéria. Matéria traz o quê para a gente? Incredulidade. Matéria é incredulidade. Matéria é pedra. Matéria é pedra. Pode olhar aí, matéria é pedra. Vê o que as pessoas movem na mão, todo mundo está com pedra na mão para atacar nos outros. É pedra. Matéria são pedra, pedra. Matéria é pedra. Não olhe diretamente por corpo, senão você vai virar uma estátua de sal e qualquer coisa que você queira entender. Entenda disso, ok? Entenda isso. A percepção sempre vai estar no fruto e não no corpo. Este corpo, ele gera uma contradição na vista e por causa da vista. Eu falei, gera uma contradição na vista e por causa da vista. Eu falei por causa do corpo do outro? Não, porque aquele corpo lá, e quando eu olho para ele, tem um olhar bom para ele, um olhar espiritual, eu vejo que ele é puro, que ele é limpo, independente se ele está transferindo uma crise ou não, certo? Porque é o meu olhar que vai determinar isso, certo? Por quê? Com o meu olhar também eu determino coisas ruins para outras pessoas. Então, se meu olho, não o olho dele, o meu olho for bom, todos os meus relacionamentos são bons. Se meus olhos for ruim, todos os meus relacionamentos são ruins. Se meus olhos for bom, os meus frutos é bom. Se meus olhos for ruim, meu fruto é ruim. Faça essa percepção. A percepção sempre vai estar no fruto e não no corpo. Faça essa percepção. No corpo, não no corpo. Este corpo, quando a gente fala do mentor diretamente, faz essa ideia com o mentor habitado, para ficar mais claro, porque faz essa ideia veio do mentor habitado, faz a percepção, olha, a percepção sempre vai estar no fruto, né? E não no corpo. Este corpo, ele gera uma contradição na vista, né? E por causa da vista, ele gera uma contradição na vista e por causa da vista. Pois a vista explica a vista replicada. A vista replicada. O que é vista replicada? Eu tiro uma conclusão pelo aquilo que eu vejo. O mentor habitado,
eu não tenho os olhos bons, então eu fico negando ao meu relacionamento. E eu vou falar, nossa, que pessoa má, nossa, que pessoa covarde. Ver que quando eu replico isso na minha voz, eu estou replicando um relacionamento, eu estou replicando um fruto de outra pessoa, eu estou combatendo outra pessoa e muitas das vezes nem precisa, a crise está aqui. É no mentor que está avistando o mal, é ele que está determinando o seu fruto mal, certo? E muitas das vezes nem está determinando o fruto do outro, está determinando a si mesmo. Ah, que pessoa má, que pessoa aquele outro, julgando as pessoas pela aparência, pelo aquilo que ele está vendo. Então ele está dando isso no fruto, ele vai ficar negado. Ele vai ficar negado, vai ficar negado. Não vai achar que ele vai dar isso no fruto e que vai ficar mil maravilhas, que ele vai tentar consertar outras pessoas, que não vai consertar. Você só pode consertar a si mesmo quando você está habitado no seu íntimo, juntamente com Deus. Você começa a ter uns olhos bons, certo? E tudo isso, quando você vê uma pessoa em crise, você ainda vai conseguir acrescentar na vida dela. Porque a pessoa está em crise, eu tenho que ficar falando, eu tenho que estar criticando, eu tenho que estar julgando, eu tenho que falar que ela está... Não, existem formas para lidar com isso, né? Sociedade, sistema administrativo, qualquer coisa, de menos eu vou lá resolver com a pessoa porque ela está frutificando mal, não está relacionando diretamente a mim, deixa a pessoa tranquila. Muitas das vezes, muitas das pessoas, a pessoa nem te gera uma crise diretamente, ela está ali apenas na sociedade. A pessoa já olha e fala, nossa, que pessoa vagabundo, nossa, não sabe da vida da pessoa, não sabe o que ela passou dentro da sua casa, na sua criação, junto com seu pai. Tudo isso é complexidade. E esse fruto vai ficar ruim, porque você está dando no seu fruto. Você não está dando no fruto do outro, está dando no seu fruto. Você está negando a si mesmo, está negando a sua forma de frutificar. Entenda isso? Então, perceba, sempre vai. Então, a percepção sempre vai estar no fruto e não no corpo, né? Este corpo, ele gera uma contradição na vista e por causa da vista. Pois a vista replicada, eu já expliquei, né? Quando você ataca o fruto do outro, a vista replicada provoca uma crise por causa da variedade de forma de frutificação. A mais comum é, qual que são a mais comum da forma de frutificação? O valor da vida, né? É um valor que nós temos, eu frutifico, eu acrescento isso a outra pessoa. Valor compartilhado, geralmente ele aparece pelo corpo, pela força bruta, aquilo que nós estamos dando à pessoa. A esposa faz um favor para mim, eu faço um favor para minha esposa, e tudo é coisas compartilhadas, são coisas compartilhadas, força bruta compartilhada. Geralmente o valor compartilhado, ele expressa diretamente o corpo. Eu coloquei ele em ordem para vocês verem. A primeira intenção, valor da vida, aquilo que você acrescenta. Valor compartilhado, aquilo que você dá na força bruta, entenda isso. E o valor da frutificação é o resultado final de ambos relacionamentos, ou seja, o valor da vida, ou seja, aquilo que você está compartilhando com a força bruta daquilo que você está relacionando a outra pessoa. E quando eu dou o valor da vida, eu dou o valor absoluto do fruto, né? E sendo esta a única forma de acrescentar para outro corpo. Perfeito. E está aqui, o contexto já está explicando. Quando eu dou o valor compartilhado, eu relaciono o meu corpo diretamente. Perfeito, né? Este compartilhamento é uma troca de valor a que atribui a força bruta do corpo. Perfeito, muito bom, né? Tudo aquilo que eu estava dizendo, perfeito, o contexto está completo. Quando for o valor da frutificação, eu tenho uma vista. Esta vista é uma espiritualidade da frutificação. Pode olhar aí, essa vista é uma espiritualidade, é uma espiritualidade. Ela pode ser grandiosa, Deus que eu tenho um mentor de corpo habitado que tem uma vista espiritual boa sobre aquilo que é sociedade, sobre aquilo que é relacionamento pessoal, sobre aquilo que é a minha forma de frutificar, sobre aquilo que é relacionamento com meu pai, relacionamento com meu patrão, relacionamento com minha esposa, certo? Eu não relaciono a minha esposa como eu relaciono meu patrão, não tem nada a ver. Eu não relaciono a minha esposa como eu relaciono a minha mãe, meu pai, não tem nada a ver. Eu não relaciono a minha esposa como eu relaciono a são vários tipos de relacionamento. O erro da sociedade hoje é achar que tudo tem que ser igual. Ah, tem que ser igual, tem que ser igualdade, é igualdade, é igualdade. Não, não é igualdade. Não é igualdade. Cada um tem umas formas de relacionamento, cada um tem a sua ideia. Eu relaciono meu filho como um filho, pronto, acabou. Eu relaciono minha esposa como uma esposa, pronto, acabou. São vários tipos. Eu relaciono meu pai como um pai, acabou.
Então, são várias formas de relacionamento. Ah, tem que ser igual para um, tem que para outro também. Não existe isso. Não existe isso. Relacionamento é isso. É isso, é isso. Meu filho me tratou bem, eu trato ele bem. Meu filho me tratou mal, sei lá, eu disciplino ele, busco uma forma de trazer consciência para ele. Qualquer coisa, eu sou o pai, eu tenho que colocar um bloqueio nele, dizer: olha, você está indo longe demais, qualquer coisa, você calma um pouquinho, tranquilo, certo? Eu sou como pai, eu posso fazer isso, colocar um limite nele, falar: tá indo rápido demais, tá indo devagar demais, qualquer coisa, tem que dar um jeito na sua vida, tem que resolver a sua vida. Então, isso é a orientação do pai. Ou coloca limite, ou diz para ele fazer alguma coisa mais rápida, né? Ensina alguma coisa que tem dentro da sociedade. Igual hoje a minha filha fui levar ela ali na aula de música, de trompete, que ela faz trompete, aí ela falou assim: pai, trouxe ou trouxe? Eu falei: filho, para você ser bom em português, você tem que focar nas classes de palavras, as 10 classes de palavra. Calcula essas 10 classes de palavra, tenta identificar ela, você fica ótima em português. Aí eu fui explicando, né, para ela, esse trouxe é um verbo, ele se conjuga no tempo, né, passado, presente, futuro. Então, esses são o verbo. Então, dedique as classes de palavra e você vai ficar bem. É a única forma de você ser bom em português é você dedicar as classes de palavra, você saber aonde que ela se encaixa e tudo vai ficar bem, tranquilo, é só isso. Mas aí, quando a gente, hoje, é muito complexo você aprender dentro da sociedade com pessoas, é muito delicado. Ainda mais hoje em dia que tudo é comercialização, as pessoas vão para a mídia aí ensinando coisas, às vezes nem está preparado para aquele ensino, às vezes até dá uma coisa boa, mas como a gente não tem aquela regra de estar pegando um trabalho assim, sabe, da escola, fazendo uma coisa bom, é muito interessante que os professores, né, que eduquem, está preparado, tem a matéria certa para dar isso para o aluno, para dar uma continuidade, porque eu pego uma coisa aqui, pego uma coisa ali, pego uma coisa aqui, qual que é o certo? É comum a gente ficar confuso sobre uma coisa e outra. Pode ver aí, a gramática normativa já passou por vários processos aí de adaptação sobre uma coisa e outra, coloca vírgula, não coloca, é isso, não é, certo? E para você ficar atualizado numa coisa, você vai desatualizar de outra, porque são muitas informações que estão chegando e muitas formas de ensinar, e tudo isso gera complexidade na cabeça da criança. Tudo isso podia ficar claro, transparecido para nós, e nós não termos dúvida de nada sobre aquilo que nós estamos aprendendo. Mas como tudo hoje é comércio, tudo é comercialização, aí fica delicado. Vai ver aí. É cada um dizendo uma coisa, e às vezes você vai para a internet, que hoje, né, vai para a internet para aprender alguma coisa, você perde seu tempo com pessoas, às vezes, que não está preparado, não tem a matéria, certo? No tempo de Guerra Fria, isso eu acredito que isso é bom, sabe? As pessoas vão para a internet procurar coisa, perde seus tempos com uma coisa e outra, às vezes não tem resolutividade, se distrai com uma coisa e outra, vários entretenimentos, várias bagunças e tal, beleza, fica aí perdendo seus tempos aí e gastando tudo aí, certo? E depois ficar reclamando aí com seu pai, com sua mãe, que as coisas não tá bom, que não é aquilo, né? Que o governo não presta. Não, você que não está dedicando a aprender a fazer as coisas corretas, a fazer a percepção do fruto das pessoas, a relacionar as coisas de uma forma que você necessite para que você veja o seu valor no seu patrão, que você veja o seu valor na sua esposa, que você veja o seu valor no seu filho, que você veja o seu valor na sua mãe, em qualquer um. Eles vão olhar e vai dizer: nossa, esse é o meu filho, nossa, esse é o meu marido, né? Entenda isso. Quando a minha esposa, às vezes eu ia buscar eu ia buscar ela no trabalho, né, ela, num tempos atrás, ela ficava sempre me elogiando, né, na frente dos colegas dela, ela dizia: ah, esse aí é o meu Lorde, né, o meu Lorde está chegando para buscar ela, e eu dava carona para os colegas dela, para as colegas dela também, e ela sempre ficava me elogiando, sabe, dessa forma, certo? Existe essa possibilidade, aí quando você vê que a pessoa está feliz, está alegre, você também fica feliz, certo? E é tudo natural, não é nada forçado, sabe? Tranquilo, levando a vida tranquilo, errando numa coisa, consertando outra, relacionando uma coisa, relacionando outra, e tudo é assim, relativo, liberdade, certo? Eu não prendo, né, ela não prendo, todos nós somos um evolutivo, uma consciência evolutiva, nós respeitamos e não limitamos ninguém sobre essa ideia que nós temos para relacionar, e tudo isso fica bom, fica tranquilo, certo? Entenda isso. Quando eu dou o valor compartilhado
Quando eu dou o valor compartilhado, eu relaciono o meu corpo diretamente. Esse compartilhamento é uma troca de favor que atribui a força bruta do corpo. Quando for o valor da frutificação, né, aqui que você vai ver, você vai dar no fruto e vai ver o valor na outra pessoa, e não, quando a pessoa estiver dando, não se apresse em deixá-la frutificar tranquilo, liberdade, dá liberdade para ela frutificar, certo? Não tire conclusões precipitadas. Eu vejo que muitas pessoas, elas vão, fica precipitada, ela dá o fruto, dá uma coisa e já quer o resultado na hora. Olha, você não me correspondeu, você não me ama, você não é aquilo, você não é aquilo, não estou vendo o meu valor em você. Hoje eu uso outra expressão, né? Você não está me dando importância, você não é aquilo, né? Eu falo dá o valor, eu vejo o valor, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver o meu valor na pessoa. Mas a pessoa, de outra expressão, ela vai dizer: olha, você não se importa, você não me liga para mim, passou os namorados, passou o dia do marido, o dia de casado, você não deu importância nada, certo? É tal, tal, tal. Não. Simplesmente, se eu vejo a importância, eu vou estar com a pessoa, independente de dia, data, hora. Nós estamos tomando café, nós estamos ficando realizados, certo? Não existe data para a gente ficarmos bem. Mas aí eles usam essa expressão. Eu uso ver o valor, as pessoas vê, as pessoas pedem aquela importância, pedem aquela ideia, dá um fruto e já quer o resultado. Não, espera. Você mesmo que tem que ver o seu valor nela. Não é ela te dar o valor, não. Se ela vir de lá sem você dar nada, você já está uma coisa equívoca já. Você tem que ver. Você deu alguma coisa. Às vezes a pessoa chega perto de você, nem te conhece, por exemplo, nem nunca te viu e fala para você: olha que pessoa sábia. Não, ela não conhece você, você nunca deu nada do seu fruto para ela. Por que ela está dizendo isso? Ela está profetizando alguma coisa? Está formando alguma coisa, uma ideologia qualquer? Tem que fazer essa percepção de que está dando, certo? Agora, eu dou uma coisa para a pessoa, eu dou uma coisa intencional no meu fruto, eu vejo o valor dela, então aquele valor voltou, eu estou vendo o valor, então está certo, está tranquilo, está correspondendo. Eu dei o valor, ela não está correspondendo, ainda espero um pouco mais, espero. Dou outro, tá, espero de novo. Não vou cobrar ela daquilo, não vou lá ver, nem preciso cobrar, eu vejo o valor nela. Se ela está correspondendo, o valor está vindo, certo? O valor está vindo, certo? Existe várias formas para você dizer isso. Não cobre a pessoa, certo? Quando você dá um fruto, não cobre, deixa ela frutificar tranquilo, não cobre o que você está dando, deixa frutificar tranquilo e tudo vai ficar livre, você vai ver que grandiosidade, vocês vai conquistar muitas coisas, muita liberdade, certo? Às vezes aquilo que você cobra trava as pessoas, trava, porque você vai estar mexendo na forma que ela está frutificando e vai dar muito equívoco, né? Cada um de nós tem os nossos frutos, todo mundo tem essa percepção, eles só não sabem relacionar, porque esse fruto é meu, eles falam isso, eles pensam dessa forma, esse fruto é meu, eles cuidam deles, o espaço que está na vista deles, eles cuidam deles, ele tem que cuidar, né? Sei lá, ele cuida, mas ele, não é dessa forma que eu estou explicando, tão esclarecido, mas eles têm esse tipo de percepção, certo? Daquilo que ele é bom, se ele é ruim, aquilo que ele está dando no fruto, se ele tem essa percepção, certo? E hoje fica muito complexo por causa de muitas ideologias, entenda isso. Quando for o valor da frutificação, eu tenho a vista, né? Esta vista é uma espiritualidade da frutificação, né? Como tem dito, esta vista é uma espiritualidade da frutificação. No início do blog eu tenho dito que nós temos uma matéria, essa matéria tem um espaço, né? E a partir da pele nós vemos com os olhos espiritual este espaço que eu tenho aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 1,66 m, né? 64 quilos, né? Eu tenho que ver esse valor na minha vista, eu tenho que dar isso na minha vista, eu tenho que dar isso na minha vista. Então, quando eu faço essa medida correta, isso é a minha forma de frutificar, por exemplo, é só um exemplo para vocês entenderem. Porém, não deixa de explicar, porém, não deixa de replicar o fruto, né? Mantenha o foco na forma de frutificação para que todo fruto que dê seja consciente, né? Tudo que você, ou seja, vamos ler por completo aqui que eu parei para dar uma expressão para explicar o que é aquilo que é a forma de frutificar, aquilo que está na vista e aquilo que está no seu interior. Vamos lá, ó. Este compartilhamento é a troca de favor que atribui o valor bruto do corpo. Quando for o valor da frutificação, eu tenho à vista. Valor da frutificação, eu tenho à vista, aquilo que está na minha vista. A vista é uma espiritualidade da frutificação. Veja, o que da minha vista, o que tampa aqui da minha vista. Se eu tampo a minha vista, o que tem para lá
são tudo espiritualidade, são um olhar da espiritualidade, é uma conexão daquilo que você tem, certo? Ele dá uma ideia, essa vista ela dá uma ideia de um corpo, de uma expressão física, essas nossas palavras, ela vai moldando essa vista, e ambos trabalham, vista e expressão, ambos trabalham junto, conectando uma coisa e a outra, vista e expressão, tudo aí, ó, para acrescentar no ato manifesto. E é por isso que muitas pessoas têm essa ideia de criação de corpo, criação, aquilo que você dá equivocadamente, porque quando você usa as suas de expressão, sabendo que tudo dentro de você é purificado, você tem a expressão e tem a vista, você forma alguma coisa similar a esse seu corpo, enganando as pessoas, cria uma imagem e você consegue modelar várias formas, mesmo sendo equívoco, você consegue modelar várias formas. Esses dias, muito tempo atrás, eu vi um filme que fez muito sucesso aqui, foi um brasileiro, eu não sei, eu não acompanho muito, mas eu vi que a pessoa que apresentou a pessoa que fez esse filme, né, ele tinha um protagonista de estar mentindo para todo mundo, de acessar uma classe rica, milionária, e essa classe rica, milionária, mas quando ele vê, ele não tinha pobre, mas ele tinha postura, ele conseguiu modelar suas expressões na sua vista, naquilo que ele avistava, ele conseguia ter o foco naquela pessoa que ele ia conquistar, ele, né, fazia a leitura do comportamento da pessoa, da onde ele ia, de onde ele frequentava, se ele era um empresário, se ele não era e tal. Então ele conseguia fazer a leitura e modelar isso à pessoa na transparente. Mas quando você vai ver, era só um modelo, é uma coisa, é uma PNL, é uma coisa que ele aprendeu, que ele para conectar outras pessoas, mas aquela ideia que ele está dando é uma criação de um corpo, é uma coisa equívoca, não tem nada a ver com a realidade dele. Ele desgrudou uma imagem e deu isso à pessoa, e a pessoa aceitou como uma verdade, e tudo isso foi bem, né, apresentado no filme. Eu não sei te dizer qual filme, que eu não acompanho muito essas ideias, entende isso? Porém, não deixa de replicar o fruto, né? Não deixa de replicar o fruto, mantém o foco na forma de frutificação. Quais são as formas de frutificação? Com o patrão, com o marido, com a esposa, com o filho, né? Então mantém o foco na forma de frutificação, para que todo fruto que dê seja consciente, certo? Entendem isso? Cada ideia, cada pessoa você vai relacionando a particularidade de coisas e a forma de frutificar, não é tudo igual, certo? Existe essa ideia de você estar frutificando de uma forma, é, com os seus relacionamentos de uma forma diferente um do outro, certo? Não é a mesma coisa, certo? Relacionamento nunca vai ser igual, aquilo que você dá no fruto nunca vai ser igual, certo? A pessoa que te trata bem, você trate ela bem, a pessoa que te trata mal, não tem como você tratar ela bem, certo? E tudo aquilo que vai dar no fruto vai dar um reflexo na outra pessoa. Se a pessoa está vindo de lá, está me dando um fruto ruim, eu entendi que é ruim, eu não deixo aquele fruto entrar em mim, não abra a porta para aquele fruto, não, tá doido? Não, tranquilo, tá travado, irmão, segue seu caminho, tá travado, daqui não entra nada, certo? Cria uma barreira e as pessoas fazem essa percepção, entenda isso. Faz esse trabalho muito bom de conscientização, certo? Faça isso. Vamos lá para a expressão livre, para a leitura corrida deste contexto. Vamos lá. Quando a crise manifesta na vida diretamente, ela passa a ser mais agressiva e mais violenta. E é esta vida que vai pedir o sacrifício de outro corpo. Ou seja, quando esta crise estiver na vida, tudo que o corpo tocar vai se destruir. E isto tira toda a possibilidade de você amar outro corpo e de você ser amado. Pois o amor é coisa relativa para outro. Bom, para, relativo para outro fruto bom. E para que eu ame, eu também tenho que ser amado pelo mesmo fruto. E se eu não tenho capacidade de acrescentar um fruto bom, eu também não tenho capacidade de receber o fruto bom. Eu posso até dar algo que disciplina este mau comportamento, mas amar mesmo não. E isto explica o relacionamento corpo a corpo, onde o fruto tem a mesma medida de intensidade na relação. E se acrescentando algo da fonte, eu amo.
se eu ter a medida do corpo, eu sou apenas expressivo. E se eu relacionar coisa no lugar da minha vida, eu vou pedir o sacrifício de outra vida para me realizar. Todos os canais que represente uma fonte vai parecer estar vivo, mesmo quando o mentor de corpo estiver com o seu fruto encalhado e relacionando coisa objetiva no lugar da vida e prendendo o valor do objeto material no seu corpo. E isto sim, por causa da ciência que explica a vida. Ou seja, nem toda fonte é realmente uma fonte. Você só pode receber quando conhecer que, quando alguém move coisa, nem toda a fonte é realmente uma fonte. Você só pode perceber quando conhecer que quando alguém move coisa de dentro da sociedade. E isto vai parecer estar vivo por faltar conhecimento. Ou seja, até mesmo o corpo de Deus passou na imaginação, na mente de outro corpo que desabitou desta fonte, para mover coisa por coisa, e esta imaginação sempre vai explicar o que desabita e não o que estiver habitado. E isto separa o trigo do joio por uma fonte da vida. Nem mesmo a ciência de Deus, Cristo, pode se materializar, pois todas as ciências são coisas que explicam coisas. A verdade não é uma ciência, e sim uma palavra que vivifica a vida. Esta vida não explica a ciência, e sim um canal na vida desta fonte, pois o conhecimento é coisa que explica a coisa. Já a vista é alguém que se realiza com a fonte e unificando palavra de Deus e o estado consciente deste corpo. Isto materializa e realiza o corpo de Deus, por palavra da fonte e no canal da vida desta fonte. Existe possibilidade do corpo se realizar fora da fonte, e explicando a realização simples. Esta realização simples vai explicar a realização pessoal, porém, esta possibilidade ela provoca uma guerra por causa da forma de frutificação. E quando representando o ato missionário, o ato realiza com Deus diretamente, e o mentor de corpo terá mais liberdade na sua expressão e não ficará limitado em um corpo. Porém, esta possibilidade ela provoca uma guerra por causa da forma de frutificação. E quando representando o ato missionário, o ato realiza com Deus diretamente, e o mentor de corpo terá mais liberdade na sua expressão e não ficará limitado em um corpo que realiza um só. Isto explica que o poder de criar de Deus e o poder de formar de Deus vai ser um só para este ato missionário, e Deus vai ser um com este corpo manifesto. O poder de criar vai representar o estado consciente da vida e explicando o canal da fonte. E o poder de formar vai dividir as duas ciências de Deus, a glória da sua criação e a glória da sua formação. E tudo vai no poder público, representando a manifestação, ou se quiser, pode conhecer o fruto compartilhado de Deus. Faça a percepção que o poder de criar de Deus representa a vida diretamente, e o poder de formar representa o corpo diretamente, sendo a forma de frutificação, explica o espírito do anticristo, ou seja, a criação do corpo. E tudo isto pode ser bom desde que eu posicione ele no seu lugar e frutifique na forma consciente, na particularidade de sua postura e movimento desta postura, e sempre se conscientizando
que o que move é a fonte e o que fica parado é o fruto comercial da frutificação do corpo, ou seja, o espírito do anticristo. A frutificação trilha dois caminhos e um totalmente diferente do outro. Faça uma percepção que a vida é o canal da fonte e é esta fonte que frutifica a vida. Esta vida, ela só pode realizar outro corpo e com um relacionamento unificado, ou seja, um bem que se une outro bem, e sendo isto que explica o poder de criar de Deus no o estado consciente da vida, e tudo isto explica uma fonte como os vossos frutos unificados. Já o poder de formar, ela só pode mover fruto diretamente, pois a parte exterior deste corpo é conhecimento. Este fruto pode explicar o próprio canal da vida, e quando explicando o canal da vida, eu vou ver o meu valor em outro corpo, sem o comércio da frutificação. Isto explica que o fruto comercial é um fruto do conhecimento e representando o fruto comercial da relação. E quando e enquanto o fruto da vida representa a união, o fruto comercial vai explicar que você está compartilhando coisa para se ter coisa e explicando o interesse comercial da relação. Perceba que para você compartilhar, você tem que estar unificado e conectado com o fruto da vida, e fora disto, você vai sustentar uma suposta crise. O compartilhamento comercial não explica a união, explica o objeto do interesse comercial da relação, ou seja, é coisa explica coisa. E isto que comercializa o fruto comercial da relação, explicando que o bem não é bem, e sim um fruto compartilhado da relação, e que não e se o que não fizer a percepção vai parecer ser as mesmas coisas, só que não, né? E sempre conhecendo que o que move é a vida, e o que passar disto é fruto comercial da frutificação, o espírito do anticristo, ou criação do corpo. Faça uma percepção que esta criação do corpo não move, ela empilha matéria sobre matéria e pode representar qualquer coisa, mas não a vida. A criação do corpo explica a vista de um e do outro. Esta vista é o espaço externo do corpo. Este espaço tem a sua limitação, e isto sim, quando explicando o corpo simples, de entendimento simples. Isto explica que os meus frutos têm um só medida. Este fruto é o absoluto, e o que for no interior também será no exterior. Este é o fruto absoluto do corpo e que tem a mesma medida do espaço que está no corpo, sendo esta a forma correta de frutificar. E quando eu fizer a percepção do que este valor é igual, você acrescenta este fruto para outro corpo. E depois que acrescentar, você tem que esperar a frutificação final e não se apresse para o fruto frutificar em outro corpo. Perceba que o valor que dê para outro corpo tem que parecer no corpo dela, e só então os vossos frutos estão unificados. Se não aparecer, o fruto do corpo não estão unificados. Quando o fruto não aparece no corpo do outro, deve fazer a percepção e a motivação de não aparecer, e por que o fruto não está unificado. Tudo pode ser unificado desde que faça a percepção correta, na forma de unificação de ambas as relações. E a percepção sempre vai estar no fruto e não no corpo. Este corpo ele gera uma contradição na vista, e por causa da vista, pois a vista replica a provocação. A vista replicado provoca uma crise por causa da variedade de forma de frutificação. E a mais comum é valor da vida, valor compartilhado, valor da frutificação. Para não dar uma vista replicada, eu tenho que focar na forma de frutificação.
E quando eu dou o valor da vida, eu dou o valor absoluto no fruto, e sendo esta a única forma de acrescentar para outro corpo. Quando eu dou o valor compartilhado, eu relaciono o meu corpo diretamente. Esse compartilhamento é uma troca de favor que atribui o favor bruto do corpo. Quando for o valor da frutificação, eu tenho à vista, esta vista é uma espiritualidade da frutificação, porém, não deixa de replicar o fruto. Mantenha o foco na forma de frutificar para que tudo o fruto para que todo fruto que dê seja consciente. A ideia da replicação, de se replicar à sua vista, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, certo? Quando está habitado, eu tenho a vista naquilo que eu sou, naquilo que eu sou interior e naquilo que eu estou dando no fruto. Eu faço a percepção, certo? Quando ele está desabitado, do outro lado, você pode replicar, né, o fruto do outro, você vai ficar negado, você vai dar um equívoco, certo? Não vai dar um relacionamento se você replicar o fruto do outro. Tudo que é seu é da sua particularidade, da sua frutificação, daquilo que você está na sua vista, certo? Estava lendo aqui, né, esse contexto, estava fazendo um trabalho aqui, né, fazendo todos essa ideia de, né, de estar construindo um cenário, aí eu estou aqui bem, né, eu estou, às vezes tem uma câmera que eu comprei, uma câmera que, um tripé que fica movimentando, aí eu então aqui, aí ele parou de nada, parou ali, né, tranquilo, né. Aí eu fiz assim, mas o que que eu quero dizer? Tudo isso vai relacionar no vídeo, certo? Relaciona isso nas suas consciências, certo? Eu não vou fazer corte, não vou fazer corte do vídeo, tudo que está aqui vai para a mídia da forma que está, mesmo porque esse vídeo fica muito longo, de 1 hora, e se eu for ficar corrigindo todos os detalhes, fazendo edição, eu vou demorar muito tempo para corrigir cada expressões, cada detalhe, e entenda que este é o meu limite, eu estou limitado sobre esse corpo emocional, e entenda isso, certo? Faça esse trabalho de conscientização junto comigo, faça a percepção daquilo que eu estou dando, dos detalhes de tudo, tudo isso é produtivo, tá? Tudo isso faz parte de um processo de conscientização, tudo aquilo que eu estou oferecendo, às vezes eu falo alguma coisa, né, sobre a expressão, né, falo de uma ideia, tudo isso é produtivo, tá? É só você fazer a percepção que é assim que é a vida, que às vezes a pessoa está do outro lado, aí fala assim: "Nossa, olha aqui pessoas, tem razão de você estar assim, tem aquilo". Não, acompanhe o processo, vê como é que funciona desde o início, certo? Não significa que você é um ato missionário, que você vai ter regalia, você vai ter benefício mais do que os outros, certo? Entenda isso, não tem. Muitas das vezes a gente traz uma consequência, uma limitação sobre o poder econômico, sobre uma coisa ou outra. Por exemplo, se eu tivesse poder econômico, eu tinha muito mais resolutividade, eu poderia trabalhar muito mais as minhas expressões, eu poderia melhorar muito mais as minhas edições de vídeo. Então, tudo isso é uma grande complexidade para que você possa relacionar isso e entender as particularidades, entender o processo da evolução. E o blog diário está explicando isso desde o princípio. Se não viu os blogs anteriores, acompanhe os blogs anteriores, faz esse trabalho de conscientização junto comigo. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente, se fala assim, nossa, que interessante, eu aprendi muita coisa, estava fazendo a revisão, a leitura corrida de tudo que foi dito, mas nossa, que coisa grandiosa, eu poderia ter um tempo mais, treinar esse blog diário, essa leitura, né, trabalhar ele em detalhes, e mais calmo, mais tranquilo, com a respiração menos fadigada, com uma liberdade maior, sei lá, até mesmo com um poder econômico, qualquer coisa, acredita que resolve, tá? Entenda isso, porque quando você tem o poder econômico, você tem acesso a várias coisas, tem acesso a coisas que, sei lá, muitas coisas. Quando você não tem, você vem na limitação no corpo, o pão de cada dia, e isso faz parte do trabalho missionário, certo? Ele traz para nós essa consequência. Muitas das vezes você tem capacidade de evoluir uma coisa e outra, mas o ato missionário ele aponta para isso, para dedicar isso, é isso que nós vamos fazer, certo?
Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendido. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.